Estamos começando mais um ProsaCast, sejam todos bem-vindos, eu sou o Nilmar Olímpio. Desde já agradeço aí a todos que nos assistem, muito obrigado pela audiência de todos. E hoje vamos falar sobre direito previdenciário. Para este assunto, eu estou recebendo aqui a doutora Simone Hansen Alves Grossi, correto? É isso aí. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda aqui ao canal do ProsaCast. Obrigado por ter vindo, viu? Tudo bem, Nilmar, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com você, falando um pouquinho sobre o direito previdenciário. Hoje até eu estava falando em off com a doutora, né? Parece que está mais difícil de se aposentar, né? Então eu pergunto à doutora como era antes e como é hoje o parâmetro antigo para o novo. O que mudou? Então, nós passamos por uma grande reforma da Previdência em novembro de 2019. Realmente, a partir, né, dessa data, as regras para aposentadoria, para os benefícios em geral, eles foram endurecidos, né? Sim. Tem bastante dificuldade, né? Hoje, além das dificuldades que foram impostas aí pela legislação, né, a questão do cálculo das aposentadorias é diferente, o tempo para aposentar é diferente. Antes, nós tínhamos a aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, é uma modalidade que ela ainda existe, mas dentro de uma regra transitória. Hoje, nós falamos em aposentadoria programada. O que é a aposentadoria programada? O homem tem que ter 65 anos de idade, 20 anos de contribuição. A mulher, 62 anos de idade, 15 de contribuição. Então, assim, é diferente, né? É a partida, né? 15 anos para a mulher e 20 para o homem. A cada ano a mais que essa pessoa trabalha, ela implementa aí um percentual de 2% no cálculo. Sim. Existe diferença entre a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, que a gente fala que o cálculo, né, é melhor do que uma aposentadoria por invalidez, diríamos assim, comum. Sim. Tem muita mudança. Tivemos as mudanças com relação ao protocolo dos pedidos, né? Nós temos, né, essas mudanças elas vêm ocorrendo em função da tecnologia. Hoje, para o segurado fazer o protocolo é mais difícil, né? Temos essa dificuldade, passamos pela pandemia, muitas pessoas precisaram aí do atendimento e teve esse complicador. Sim. A tecnologia ela está aí para ajudar, mas, né, infelizmente não abarca aí toda a nossa população. Muita Então, burocracia, né? Muita burocracia. É muito bom, claro. E isso é uma tendência, nós não podemos questionar, não podemos, né, nos afastar disso, mas é um complicador. Além da reforma, né, além das regras que foram endurecidas, temos essa parte que hoje o segurado, ao se dirigir ao INSS, ele não tem a mesma facilidade que ele tinha antes. Não digo com relação aos atendimentos, né? Sim. Os atendimentos ainda são feitos, os servidores estão lá para atender, prestam um bom atendimento, mas as dificuldades impostas aí pela tecnologia. Quem é atento à internet sabe mexer. Hoje nós sabemos que eu posso entrar no site do INSS e saber quanto tempo falta para mim me aposentar. Mas eu acredito que a maioria das pessoas nem imagina como que faz isso, por isso a importância de consultar o seu advogado de confiança, né? E até evitar a questão dos golpes, né? Exato. A gente tem, né? A gente recebe muitas pessoas no escritório, atende muitas pessoas que passam por essa dificuldade, recebem ligações de pessoas se passando por servidores do INSS, em especial com relação à revisão da vida toda, que é um tema que está em voga, né, na imprensa, nas mídias. Então, a gente tem recebido, tem atendido pessoas que, por má fé mesmo, né, acabam ligando e se passando por pessoas do INSS. Isso é um complicador, né, com a tecnologia também. A questão da revisão da vida toda, isso se dá ao quê? Diversos planos de governo, diversas mudanças no INSS, por isso que veio essa revisão para ajudar a população? Então, o que é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda é uma forma, né, que, como é que eu posso colocar? Até 2019, né, o INSS realizava o cálculo considerando os salários de julho de 94 em diante. Só que a lei, na época, ela falava que deveria ser usado para o cálculo todos os salários que a pessoa teve. Então, por exemplo, aquela pessoa que trabalhou antes de julho de 94
E com salários altos, aquele salário de contribuição, ele não compunha o cálculo. Sim. E a revisão da vida toda, ela veio para reavaliar essa situação, para arrumar isso que não estava sendo feito de forma correta. Tiveram perdas? Sim, teve muita gente que teve perda. Uhum. Agora, tem muita gente, se for incluir esse período, vai acabar tendo prejuízo, entende? São pessoas que se aposentaram até a emenda constitucional de 2019, né, que teve a reforma. Por quê? A partir da emenda, não existe mais essa regra transitória. Ela passou a ser uma regra definitiva, ou seja, a partir da emenda, a regra de cálculo é de julho de 94 em diante. Essa é a regra. Uhum. Já antes da emenda, era uma regra transitória. Você usava ali aquele parâmetro, aquele marco de julho de 94 em diante. Por quê? Porque foi naquela época em que houve, né, a instauração, em que começou ali o plano real. Uhum. Então, por conta aí de problemas, né, da moeda e tudo mais, então estipulou-se que de julho de 94 ia ser feitos os cálculos a partir dali por conta dessa situação. Uhum. Mas que, na verdade, era uma regra que já existia, né? A lei previa que o cálculo contemplasse todos os salários de benefícios, inclusive antes de julho de 94, o que não estava ocorrendo. Então, foi isso, né, que ocasionou aí a revisão da vida toda. Dentro desses parâmetros, então, todas as pessoas aposentadas podem pedir a revisão? Podem pedir a revisão. Só que é interessante que a pessoa busque, né, consulte alguém especializado da área. Por quê? O que pode acontecer? Esse benefício ele pode majorar, mas ele também pode diminuir. Então, é importante que quando você busque, seja feito um cálculo, né? Tem que ter no teu histórico contributivo todos os salários que você recebia. Uhum. E a gente sabe que a base de dados do INSS, até mais ou menos o ano de 82, ela era uma base muito falha, sabe? E até antes de 94 ali, a gente atende muitas pessoas que não têm na sua base, ali no CNIS, que a gente chama, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, não constam todos os vínculos não, todos os salários, né? E a gente precisa dessas informações. Então, é uma situação que a pessoa precisa, né? Ela precisa buscar um atendimento especializado para que haja essa avaliação, tá? Porque pode ser prejudicial. É um risco, então, também. É um risco. Sobre os MEIs, eles também entram nessa parte, a questão do MEI. Ele pode pedir, como é que eu vou falar? O MEI entra nessa... Porque o MEI paga só uma taxa, né? O MEI, Se o MEI quiser se aposentar, ele tem que pagar um complemento, correto? É assim que funciona hoje? É assim, o MEI é o microempresário, né, individual, microempreendedor individual. Ele tem uma legislação própria, né? E ele recolhe 5% sobre o valor do salário mínimo, certo? Então, ele pode se aposentar? Pode. Ele pode se aposentar por idade, tem direito a receber salário de maternidade, a mulher tem direito a receber auxílio-doença, tem direito aos benefícios em geral do INSS? Sim, se uma pessoa que trabalhava, né, recolhendo através de MEI e for preso, os dependentes dele vão ter direito a receber o auxílio-reclusão por conta da prisão desse pai de família, desse segurado instituidor, né? Sim. Mãe de família também. Então, a única coisa que o microempreendedor ele tem que avaliar isso, né, é a questão de se aposentar, né? Porque ele fala aposentadoria por idade, né? Antes da reforma a gente tinha aposentadoria por contribuição. Então, uma pessoa que trabalhava como MEI e queira se aposentar por tempo de contribuição, né, como usando os recolhimentos do MEI, ele pode, mas ele vai ter que fazer a complementação. E uma pessoa, né, conforme nós já conversávamos em off, que queira se aposentar também com um valor a mais, ela vai ter que, né, fazer a complementação. É possível essa complementação? É possível, sim. Muito bacana. Existe um código dentro da Receita. Dentro do site do INSS você consegue essas informações, né? Sim. Você consegue essas informações também procurando os especialistas da área. E existe, sim, essa forma de complementar. Então, o MEI ele é visto hoje como um trabalhador aí com os mesmos, vamos dizer assim, os mesmos direitos dentro da Previdência Social. Sim. Outra coisa interessante, às vezes a pessoa nunca trabalhou registrada, principalmente acho que mulheres, donas de casa, às vezes nunca pagaram uma contribuição. O que você diria?
começar a pagar o quanto antes, aquele, a gente chama do carnezinho marrom, né? Sim. A partir de quanto daí ela começa a ter um benefício, um direito sobre esse pagamento, para quem nunca pagou, né? E em quanto tempo ela se entraria para ser aposentada pagando esse carnê? Então, as donas de casa, os estudantes podem pagar. Qualquer pessoa que trabalhe, né, que, por exemplo, tem aquelas mulheres que cuidam do serviço do lar e também fazem aquelas vendas por catálogo, por exemplo. Autônomas, né? Essas mulheres, elas podem, né, tanto homens como mulheres, podem fazer o recolhimento. Existe, né, as informações também que podem ser tiradas dentro do site da Previdência, através de especialistas na área. E elas podem, sim, fazer esse pagamento. Claro, vai ter que obedecer o tempo. Por exemplo, para o auxílio-doença, né, a pessoa que ficou adoentada, né, um benefício por incapacidade, né, temporária, né, tecnicamente falando hoje, depois da reforma, né, o famoso auxílio-doença que a gente sempre ouviu falar, ela tem direito, ela precisa fazer o recolhimento aí de 12 contribuições. Tem uma carência, então. Tem uma carência, igual o plano de saúde, né? Igual um seguro de carro, né? O INSS, ele é um instituto de seguridade, então você tem que recolher para ter a contraprestação, né? Essa é a ideia do INSS. Então, às vezes as pessoas chegam lá no escritório, nós somos procurados, olha, eu já tenho 65 anos, eu quero me aposentar. Aí nós explicamos, o senhor ou a senhora recolheu? Não, eu nunca recolhi, eu nunca paguei. Mas é que eu imaginei, né? A pessoa chega, mas eu imaginei que eu pudesse fazer a minha aposentadoria, por eu já contar aí com 60 anos, 65 anos, né? Mas, infelizmente, não é assim que funciona, né? É como a gente falou, é um seguro, você tem que pagar, como um plano de saúde, né? Sim. Outra informação importante seria a questão, quando a pessoa vai se aposentar, unir o tempo rural, né? Às vezes muitas nem sabem, por exemplo, às vezes essa dona de casa, ela é de um sítio, 15, 20 anos, tempo rural. Às vezes ela já tem o direito, né? Claro. Às vezes a pessoa trabalhou, é muito comum na nossa região, né? As pessoas, né? Elas cresceram no meio rural, sim, se desenvolveram no meio rural e vieram, né, para a cidade. Homens, mulheres, é possível juntar esse tempo? É possível. E como é que eu faço isso, né? Como é que a pessoa fala, eu não tenho documento, eu não tenho nada. É uma análise, né? Não existe um único documento que você fala assim, olha, esse documento aqui você vai conseguir para se aposentar. Não, a pessoa junta lá a documentação da terra dos pais, né? Um histórico escolar ali que consta que a família foi ligada ao meio rural. Isso é um meio de prova. Então, são várias situações, né? Vários documentos que podem ajudar nesse reconhecimento. Às vezes tem lá a certidão de nascimento de um filho onde o pai foi qualificado como trabalhador rural. Agricultor, boia fria. Às vezes até tratorista. É tudo ligado ao meio rural. Então, tudo isso trabalha a favor do segurado para que ele consiga reconhecer, né, esse período rural. E é possível, sim, reconhecer o trabalho rural. Adicionar esse tempo, né? Sim. Temos também, até eu vi no seu Instagram, essa semana, a questão das aposentadorias especiais. Você elencou a questão da área de saúde, né? Sim. Como que funciona essa parte dessa aposentadoria especial, falando como exemplo a área de saúde? Então, o que a gente caracteriza? O que caracteriza a questão da aposentadoria especial? É aquela situação daquele trabalhador, né? Por exemplo, um dentista, um médico, a pessoa, né, a zeladora, que trabalha na limpeza, enfim, todas as pessoas que de alguma forma estão envolvidas, né, com aquelas, com as substâncias ali, com vírus, bactérias, enfim. Tudo que é perigoso. Perigoso, exato, que pode causar um malefício, né, é diferente uma pessoa que trabalha sentado o dia inteiro, né, num escritório, de uma pessoa que trabalha, né, de um médico, de um dentista, ou até da zeladora lá que trabalha recolhendo lixo contaminado. Ela pode ter, né, essas pessoas, elas têm esse contato direto. E em função desse contato direto, eles têm direito a uma aposentadoria que a gente chama especial, né? Por que especial? Porque diminui o tempo, certo? Sim. Por exemplo, uma pessoa da área da saúde, ela pode aposentar com 25 anos, ao passo que antes da reforma, né, um homem, ele aposentaria com 35 anos. Sim. E a mulher, ela aposentaria com 30 anos, né? Isso eu falo antes da reforma. Sim. Depois da reforma,
continua existindo ainda a aposentadoria especial, mas ela tem que conjugar a idade, a pessoa tem que ter a idade, né? E ela também tem que ter o trabalho, né? Um determinado tempo ali dentro da área de saúde, vamos dizer, falando dos trabalhadores da saúde. Sim. E tem aquela pessoa, por exemplo, né? Vamos pegar o exemplo de uma zeladora, né? A pessoa trabalhou ali ou num laboratório, por exemplo, uma atendente de laboratório. Você chega lá para fazer os seus exames, quem vai lhe atender? É uma enfermeira, uma técnica de enfermagem ou até uma atendente que trabalha com isso. Ela tem contato com material contaminado, né? Sim. Né? Existe o potencial dela ter algum problema. Exemplo, né? Um grande exemplo que nós podemos trazer é a questão da Covid, né? Quantas pessoas, né? Esses recepcionistas de laboratório, né? Esses técnicos que trabalharam no laboratório não eram médicos, né? Não eram enfermeiros, Sim. mas estavam expostos, né? Na hora de coletar o material humano. Então, essas pessoas, por exemplo, começaram a trabalhar numa determinada área que não fosse da saúde e depois deram continuidade na área da saúde, até a reforma, essas pessoas poderiam converter esse período, sabe? Proporcionalmente? É assim, você tem um acréscimo no seu tempo. Por exemplo, se você trabalhou lá atrás 10 anos vinculado à área da saúde, né? Um homem, por exemplo, ele tem um acréscimo de 40%, né? Naquele tempo dele. Então, Sim. acrescenta, aumenta o tempo, entende? Entendi. Então, assim, existe o antes da reforma e o depois, né? Então, são casos. Hoje, depois da reforma, para a pessoa usar o período especial, ela tem que trabalhar exclusivamente, né? Exposto aos agentes nocivos, né? Na função. Na função, qualquer que seja, tá? Por quê? Porque não é permitido mais a conversão, não existe a conversão, não existe mais o tempo ficto que a gente fala, né? Entendi. Mas existe essa possibilidade antes da reforma. Sim. Outro exemplo clássico, meu pai aposentou em carro forte, segurança vigilante. Na época, não sei se hoje é assim, mas ele cada 10 anos ganhava 4. Então, é uma situação que expõe ele ao perigo, né? Periculosidade, né? Ele entraria naquela categoria de vigia, vigilante, guarda patrimonial. Sim. E isso tudo implica num acréscimo. Por quê? Inclusive, eles andam armados, né? Você não vê. E o carro forte, ele tem todo um sistema de segurança, blindagem. Por quê? Porque é uma atividade que expõe o trabalhador a um determinado risco. Né? Temos outra vertente também, que seria as doenças psiquiátricas, que a senhora também elencou, né? Sim. Que seria uma situação à parte também. É outra vertente. Situação. Assim, o que acontece? Nós somos procurados também, né? Tudo isso que a gente traz são situações cotidianas, que são casos que nos são trazidos, né? E nós temos que dar uma resposta e tentar trazer solução para os segurados que nos buscam, né? Que nos procuram. Sim. Pessoas com problemas psiquiátricos aposentam? Eu digo assim, depende. Qual é o grau dessa doença? Qual é o grau disso? Você imagina uma pessoa que trabalhe com, por exemplo, ele é segurança, vamos falar de segurança de banco, e tenham problemas psiquiátricos, né? Porque existe, né? É uma coisa que existe. E, enfim, e ande armado, preciso fazer o uso de armas, né? É o nível de estresse, o nível de tensão, Exato. Isso acumula durante os anos. Sim, então é uma pessoa que ela precisa ser avaliada, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas doença psiquiátrica não é possível você mensurar. De fato, você olha para uma pessoa, você não consegue identificar, essa pessoa sofre desse problema, essa pessoa tem esse problema. Você não consegue. Nem mesmo o médico consegue identificar isso numa única consulta, Sim. né? Às vezes a pessoa tem que ir, tem que voltar reiteradas vezes para fechar o diagnóstico, né? A gente sabe de casos de diagnóstico aí que demoram mais de anos para que o médico consiga fechar esse diagnóstico. Então, não é porque não é uma doença que você consiga ver a olho nu que ela não vai te dar esse direito. Sim. Então, você começa buscando isso, né? Dentro do INSS, né? Através de um afastamento, né? E aquilo, se os afastamentos não resolverem, né, o afastamento por incapacidade temporária, né, que a gente fala que é o famoso auxílio-doença anterior aí à reforma, às vezes a pessoa com um determinado tempo de afastamento da atividade, ela consegue se recompor. Às vezes não, às vezes é o caso de uma aposentadoria. Às vezes não, às vezes é um caso de uma reabilitação. Existe a reabilitação dentro do INSS. O que é a reabilitação? A pessoa ela não está apta para ser segurança de banco, mas ela tem aptidão para fazer serviços administrativos. Aí o INSS, ele fornece, né, a lei, né, determina que ele encaminha essa pessoa ali dentro
para um processo de reabilitação. Então, a pessoa ela vai estudar, o INSS vai orientar e ela vai ter uma nova atividade profissional, entende? Legal, um encaminhamento diferente. Diferenciado, sim. Bacana. A questão de auxílios doença, auxílio acidente, é muito burocrático no INSS, porque a gente ouve muitas histórias, às vezes realmente quem está doente, quem tem um problema, às vezes não consegue o auxílio e por muitas outras vezes uma pessoa que não tem aquele grau que, vamos dizer, que precisasse do auxílio, às vezes consegue, né? Como que é essa parte aí? A senhora pega alguns casos desse tipo, muita reclamação? A gente recebe, a gente atende muitas pessoas, né, que têm esses problemas de saúde e pela avaliação médica do perito do INSS, não é o caso de uma incapacidade, né? Então, claro, tem casos que sim, tem casos que não, a gente não consegue, nós não somos da área, não somos da área da saúde, nós não podemos, né, mensurar e nem buscar entender, né, qual foi o critério de avaliação, né? Os médicos que fazem essa avaliação. Nesses casos, nós atuamos alternativamente. Como alternativamente? O cliente nos procura, nós analisamos, juntamos a documentação médica, né, do médico assistente, que nós falamos, o médico que cuida dessa pessoa, e ingressamos judicialmente. Né? E daí, judicialmente, ele passa por uma perícia também, com um médico indicado pela justiça, né, de confiança da justiça, e é avaliado para ver se aquela pessoa tem, né, se ela tem direito ou não, né? Então, existe essa possibilidade, né? E você comentou do auxílio acidente também. Se você me permite falar um pouco do auxílio acidente. Auxílio acidente, às vezes a pessoa, né, ela sofre algum tipo de acidente, passa por um período de auxílio doença e em decorrência desse acidente, ela fica com sequelas, né? Por exemplo, um acidente que a pessoa sofreu pilotando uma motocicleta, né? Acabou lá que teve alguma quebradura pelo corpo. Quebrou uma perna. Exato. E essa quebradura, ela cicatrizou, né? Ele passou pelo período de convalescença, cicatrizou, e o que acontece? Eu vou ter alta, né? A pessoa vai ter alta, porque não é um caso de aposentadoria. Mas, em muitos casos, a pessoa fica com uma redução. E, em função dessa redução, a pessoa tem possibilidade de buscar, junto ao INSS, um benefício chamado auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? É uma espécie de indenização que é paga pelo INSS, né, através da Previdência Social, para essas pessoas que tiveram essa diminuição. E muitas vezes acaba passando batido, porque as pessoas não sabem, né, dessa possibilidade. Como a gente falou, é muita falta de informação, né? E às vezes todo ano, todo mês muda uma lei, alguma coisa. Então, a importância das pessoas estarem antenadas e consultar um advogado de sua confiança para tirar dúvida, porque às vezes tem a dúvida, não vai e perdeu, às vezes, um benefício, né? O INSS também, né, a pessoa pode procurar, né, e ter as dúvidas sanadas. O site da Previdência também, ele é esclarecedor nesse quesito, né? Mas é importante, sim, procurar um especialista da área para que possa indicar realmente aí quais são os direitos, né? Sim. Doutora, se fosse falar de tudo, ficaríamos aqui várias horas falando, né? Acredito que nós falamos um pouco de tudo, as questões básicas, né? E repetindo, quem tiver dúvidas aí, procure seu advogado de confiança, né? Sim. Ficou alguma coisa que a senhora gostaria de falar à parte ou ficou legal esses tópicos aí? Não, eu acredito que falamos um pouquinho sobre tudo, né? Mas cada situação, o que eu tenho para dizer, que cada situação é uma, né? Cada caso deve ser analisado de uma forma individual. Existem muitos meandros, muitos caminhos, né, dentro de cada caso, né? Sim. É uma pessoa que tem uma atividade rural, é uma pessoa que tem um período especial, é uma pessoa que às vezes teve um trabalho que foi feito o registro na carteira e o empregador não fez o recolhimento, entende? Então Sim. tem muita coisa. Quando a pessoa passa pelo atendimento ali, né, no nosso escritório, quando ela passa pelo atendimento, a gente faz toda essa análise, né, e tenta entregar, né, as opções, né, e tudo que dá para melhorar. Tem muita coisa a ser feita. O bacana, então, é que no seu trabalho não tem uma rotina, né? Que cada dia é uma história diferente. São muitas histórias, muitas pessoas, muitos anseios, né? E a aposentadoria, assim, eu falo que é a coroação da vida da pessoa, porque a pessoa trabalha, né, dura e a vida inteira. Então,
é uma coisa que tem que ser olhada com carinho, né? Já começar desde cedo, né? Se planejar, pensar, cuidar daquilo, porque aquilo é o futuro da pessoa. Sim, e às vezes muitas pessoas dependem daquela pessoa também. Exatamente, né? O núcleo familiar todo, né? Você falou uma questão importante. Às vezes você fala assim, eu não vou recolher porque eu não acredito que eu vá me aposentar. É um pai de família. Aí acontece o pior com esse pai de família, né? Acaba deixando a família. E aí, como é que os dependentes vão ficar? Uma mãe de família, né? Por exemplo, Sim. a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Sim. Então, tem que fazer o recolhimento, né? Se puder fazer o recolhimento, mesmo que seja como dona de casa, né? Claro, tem que avaliar, né? Cada situação é uma, cada indivíduo se enquadra aí numa situação, mas existe N situações aí que dá pra gente analisar e fazer o enquadramento. Muito legal. Doutora, obrigado novamente por ter vindo aqui, ter disponibilizado o seu tempo. Como eu falo, esse vídeo é mais uma questão de utilidade pública, né? Para ajudar a população em geral. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Nilmar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço também que se inscrevam lá no canal. Também estamos no Spotify. E alguns trechos desse vídeo estará nas redes sociais, Instagram e Facebook, ok? Obrigado a todos pela audiência e até semana que vem com o próximo vídeo. Valeu, até mais. Tchau, tchau.